Olá, bem-vindo a mais uma aula. Continuamos a falar da introdução ao estudo da anatomia humana. Hoje, especificamente nesse vídeo, falaremos da parte 3 e da última, então encerraremos esse ciclo de aulas que correspondem a esse tema. É um prazer ter você aí do outro lado. Eu sou Ador Milton Alfredo e daremos agora início à nossa aula. Terminologia anatômica, nomenclatura anatômica, nómina anatômica, estamos a falar da mesma coisa, e que corresponde ao conjunto de termos que fazem parte da linguagem do anatomista. Aqui vamos aprender expressões que não são usadas frequentemente ou não são usadas no português corrente, mas que fazem parte da linguagem frequente do anatomista. Então é preciso se familiarizar com essas expressões, com esses termos, para poder compreender a anatomia. Porque as descrições de textos que vêm em livros usam muito essas terminologias. E às vezes o que dificulta a compreensão de certos textos de anatomia é o não conhecimento desses próprios termos. Então vamos hoje aprender a expressão, a linguagem do anatomista. Temos aqui, em relação ao plano mediano ou plano sagital, alguns termos que vão nos ajudar a situar ou a localizar certos órgãos. Por exemplo, mediano. Mediano é qualquer estrutura que se localiza na linha média, ou seja, no centro do corpo. Medial é o que está próximo da linha média. Já o lateral é o que está mais afastado da linha média. Em relação ao plano frontal, usamos as expressões anterior ou ventral para designar toda a estrutura que se localiza à frente, e usamos a expressão posterior ou dorsal, ou nucal, se tivermos a nos referir ao pescoço, para estruturas que se localizam por detrás. Vamos treinar isso com uma imagem. Aqui conseguimos perceber que o nariz localiza-se na linha média, no centro. Então, por esta razão, podemos dizer que é uma estrutura de localização mediana, ou seja, o nariz é mediano. Se tivermos que comparar com o olho aqui, podemos dizer que o nariz é mediano e o olho é lateral. Mas, se tivermos a comparar o olho e o pavilhão auricular, a coisa muda e vamos poder perceber que aqui o olho tem localização medial, porque está mais próximo da linha média em relação à orelha ou pavilhão auricular, que tem localização lateral. Então, assim podemos dizer que o nariz é mediano, o olho é medial e o pavilhão auricular é lateral. Se existir uma estrutura entre o olho e o pavilhão auricular, passa a ser considerada como intermédia. Então, teremos mediano, medial, intermédio e lateral. Em relação ao plano sagital, também vimos que estruturas podem receber designações. As que se localizam em frente, nós podemos designá-las como ventral ou anterior, ou ainda frontal. E aqui as que se localizam atrás, nós podemos designá-las como dorsal ou posterior. Logo, o nariz é anterior ao pavilhão auricular, ou o nariz é ventral ao pavilhão auricular. Da mesma forma que o pavilhão auricular é dorsal ou é posterior em relação ao nariz. Mas se incluirmos aqui uma terceira estrutura, então o nariz será anterior, o olho médio ou intermédio e o pavilhão auricular posterior. Agora vamos aplicar o que aprendemos. Se olharmos para esta imagem com atenção, suponhamos que estamos a comparar o olho em relação ao nariz. Vamos perceber que o olho está posteriormente e superiormente em relação ao nariz.
Da mesma forma que se tivermos a olhar para esta imagem, ainda vamos encontrar um achado que não é bem detalhado nesta vista, que o olho, além de ser posterior e superior, também é lateral em relação ao nariz. Então podemos dizer que a localização do olho em relação ao nariz é postero-superolateral. Da mesma forma que o nariz em relação ao olho é antero-infero-mediano, por estar localizado na linha mediana ou na linha média. Se tivermos a comparar o olho com o pavilhão auricular, podemos ver que ele localiza-se num plano superior em relação ao pavilhão e que é anterior e, além disso, nesta outra imagem conseguimos perceber que é medial em relação ao pavilhão, que é lateral. Então, a localização do olho em relação ao pavilhão auricular é antero-supero-medial. E o pavilhão auricular em relação ao olho é postero-infero-lateral. E assim, podemos usar outras estruturas para exemplificar e treinar a terminologia anatômica. Não é difícil, simplesmente são expressões que precisam ser familiarizadas. Em relação aos planos transversais ou horizontais, também encontramos expressões que nos ajudam a situar ou a localizar certas estruturas. Por exemplo, para designar o que está em cima, nós utilizamos os termos superior, craniano, cefálico, supra ou epi. E para designar o que está embaixo, nós utilizamos os termos inferior, caudal, pélvico, podálico, sub ou infra. Em relação às cavidades corporais, para designar o que está dentro de alguma cavidade, nós utilizamos os termos interno, interior, profundo ou endo. Para designar o que está fora de alguma cavidade, nós utilizamos os termos externo, exterior, superficial ou exo. Com base nesta imagem, podemos perceber que o brônquio, que é essa estrutura, está acima ou é superior em relação ao coração. E o coração é superior em relação ao diafragma, este músculo que está aqui. Então podemos dizer que o brônquio é cranial ou é cefálico ou ainda é superior em relação ao coração. Da mesma forma que o coração é inferior ou é caudal ou é podálico ou é pélvico em relação ao brônquio. Podemos ainda dizer que o coração é superior ou é cranial ou é cefálico em relação ao diafragma. E o diafragma é inferior, é caudal, é podálico em relação ao coração. Na outra imagem também podemos entender que este osso que está aqui, que é a clavícula, encontra-se acima, é superior em relação à glândula mamária. Então podemos dizer que ele é cranial ou é cefálico ou é superior em relação à glândula mamária, que é inferior, é caudal, é pélvico, é podálico. Todos esses termos podem ser utilizados. Agora, vamos observar aqui, existe um músculo que está imediatamente abaixo da clavícula. Esta é uma porção deste músculo todo, que é o músculo peitoral maior. Podemos considerar que este músculo é subclavicular. Por quê? Porque está imediatamente abaixo da clavícula. Da mesma forma que esta artéria que está aqui, por estar imediatamente acima da clavícula, podemos dizer que ela tem uma localização supraclavicular ou epiclavicular. E aqui também podemos dizer sub ou infra. As expressões são usadas não só neste contexto, mas em vários contextos. Em relação às cavidades, podemos perceber que o coração e essas estruturas todas, aqui esses vasos sanguíneos, estão localizados dentro da cavidade torácica. Então podemos dizer que são estruturas
intratorácicas ou endotorácicas, ou que se localizam no interior da cavidade torácica. E estas que estão aqui, fora da cavidade torácica, podemos dizer que são estruturas extratorácicas ou exotorácicas, ou que se localizam externamente à cavidade torácica. São superficiais à cavidade torácica e estas são profundas em relação à cavidade torácica. Em relação aos membros, podemos utilizar o termo proximal para designar o que está próximo da raiz do membro. Dissemos na aula passada que aqui a região da cintura escapular é considerada como a raiz do membro superior. Então, o que estiver próximo da raiz do membro, nós utilizamos o termo ou a expressão proximal. E o que estiver distante, utilizamos a expressão distal. Mas se existir alguma estrutura entre o proximal e o distal, então essa estrutura vai ser intermédia. Aqui podemos dizer, então, que o braço é proximal, o antebraço é intermédio e a mão é distal. Mas se tivermos a comparar simplesmente o antebraço e a mão, então vamos dizer que o antebraço é proximal e a mão é distal. Porque entre essas duas estruturas, o antebraço está próximo da raiz do membro e a mão está mais afastada da raiz do membro. O mesmo vale para os membros inferiores. Nesse caso, a coxa é proximal, a perna é intermédia e o pé é distal. Mas se tivermos a comparar simplesmente só a coxa e a perna, então a coxa é proximal e a perna é distal. Além disso, em relação aos membros superiores, podemos utilizar o termo palmar para designar tudo o que se localiza na palma da mão. E o termo dorsal para designar o que está no dorso da mão, que é a parte contrária ou inversa à palma. Da mesma forma que nos membros inferiores podemos utilizar os termos plantar para designar o que se localiza na planta do pé e o termo dorsal para designar o que está no lado oposto em relação à planta, que é o dorso do pé. Em relação às dimensões, utilizamos os termos grande, magno ou maior para designar uma estrutura de maior tamanho. E utilizamos os termos pequeno, parvo ou menor para designar estruturas de menor tamanho. Logo, podemos dizer que esse músculo é grande ou é magno ou é maior em relação a este que é pequeno, é parvo ou é menor. Materiais para o estudo da anatomia humana, ou seja, anatomia macroscópica. Na primeira aula nós dissemos que a anatomia pode ser macroscópica e microscópica. Esta que é macroscópica é utilizada a observação a olhos nus, ou seja, nós estudamos estruturas que podem ser visíveis ao olho humano. E temos aqui uma imagem histórica em que representa um cadáver a ser dissecado por este maestro, o professor de anatomia, que está a ensinar para os seus discípulos. Este está muito atento. Está muito atento. Que maravilha. Além do cadáver, temos a peça fresca, que é o órgão extraído do cadáver. Aqui temos um coração, temos aqui um fígado e também temos 3 rins. São peças frescas, também servem para o estudo da anatomia. Temos ainda aqui a obra de arte que nos é brindada pela anatomia artística ou anatomia plástica, que se prontifica na elaboração de estes materiais aqui para facilitar o aprendizado da anatomia. Além disso, temos os manuais, os livros. Aqui estão perfilados alguns livros importantes e muito procurados em anatomia. Também podemos estudar anatomia no indivíduo vivo, principalmente a anatomia clínica, que é a anatomia aplicada à prática hospitalar. E aqui podemos ver muito bem tanto nesta imagem como na outra imagem. Aqui o anatomista vai utilizar os olhos para inspecionar, vai utilizar as mãos para palpar e percutir e também vai utilizar este material que está aqui, que é o estetoscópio, para auscultar.
Isto nós chamamos método clínico, baseado na inspeção, palpação, percussão e auscultação. Então, também é possível estudar a anatomia em um indivíduo vivo. E obrigado! Chegamos ao final da terceira parte da nossa aula sobre introdução ao estudo da anatomia humana. Terminamos assim o ciclo da aula introdutória. É um prazer ter você aí do outro lado. Coloca um like, partilha o vídeo. Se você é novo, faça a sua inscrição no nosso canal. E até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.